Com relação à salvação, você é calvinista ou arminiano? Qual das duas linhas tem um apoio mais profundo nas Sagradas Escrituras? No tocante a mim, qual seria o meu posicionamento? Você quer saber o meu posicionamento? Me acompanhe neste vídeo e falaremos um pouco sobre o assunto. Eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia Diz. Todas as vezes que nós, estudantes de teologia, falamos de Calvino e Armínio, imediatamente nos vem à mente o debate principal entre os dois com relação à salvação. O que pensa Calvino sobre a salvação e o que pensa Armínio? Os dois, na verdade, nunca se debateram, pois quando Calvino faleceu, Armínio tinha apenas 4 anos de idade. Mas os seus seguidores, posteriormente, acirraram o assunto desde então até os dias atuais. Mas o que a Bíblia diz sobre os pensamentos dos dois? Antes, pense comigo. Calvino defendeu durante toda a sua vida que a salvação está predestinada. É a famosa doutrina da predestinação, ou teologia da predestinação, em que todos já nascem escolhidos por Deus, os chamados eleitos. Armínio, pelo contrário, não. Armínio acreditava que as pessoas tinham a oportunidade de serem salvas e que não eram predestinadas desde antes do seu nascimento. Este é o principal questionamento. Mas o que a Bíblia diz? Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A expressão todos é um termo bastante conhecido de todos nós, pois ele dá a ideia do que é absoluto, do que é total. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, a Bíblia diz: porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Também dá a ideia do absoluto, do todo. Pense bem nesse texto. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, nos diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Diante desses textos, como ficam os pensamentos de Calvino e de Armínio, tão debatido? Para Calvino, há pessoas eleitas que são escolhidas por Deus desde antes de nascer. Há um grupo seleto escolhido por Deus. Para Armínio, as pessoas são livres para se decidirem, porque Deus não seria injusto em colocar o ser humano no mundo para se perder e para ir para o castigo eterno. Quando a Bíblia fala de predestinação, é um termo recorrente na Bíblia, existente na Palavra de Deus, é preciso entender de que a Bíblia está falando com relação à predestinação. Veja, por exemplo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, relata o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a sequência continuará abordando o tema, o versículo de número 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Qual a mensagem inserida nesse texto? De simples interpretação. Percebe-se, primeiramente, que o texto usa as expressões todas no plural.
A Bíblia não está destinando a salvação aqui a um indivíduo. Então, o que o texto nos apresenta é que a predestinação aqui citada é uma predestinação relacionada à salvação. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Veja que o texto não fala de predestinação, fala de presciência. A faculdade que Deus tem de saber das coisas antecipadamente. Não se pode confundir predestinação com presciência, o que acontece entre muitos seguidores da linha calvinista. Aqui o texto apresenta a presciência de Deus. E como tudo está no plural, é uma segunda análise, isso significa dizer que a referência aos predestinados, aos chamados, aos justificados, é uma referência à igreja que estava no eterno propósito de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso que acabei de te dizer? Ouçam o que diz as Escrituras em 1 Pedro, capítulo 1. No versículo 20, mais precisamente, que é uma menção direta do sacrifício de Jesus, aí sim nós temos a salvação predestinada e não o indivíduo. Veja o que diz a palavra de Deus nesse versículo que eu estou te citando. O que a Bíblia diz? O qual, na verdade, foi conhecido, Jesus, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. É assim que diz a Bíblia com relação ao projeto salvador de Deus. A quem estava destinada esta salvação? De acordo com os textos que acabei de citar para vocês, de Tito, capítulo 2, versículo 11, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ela estava destinada a todos os homens. Deus oportuniza a todo ser humano a abraçar a salvação oriunda, a salvação predestinada à humanidade desde antes da fundação do mundo. Isso é o que o texto simples das Escrituras nos esclarece nessas referências que acabo de citar para vocês. Quem estaria com a verdade? Armínio ou Calvino? Como eu, Pastor Amaro, me posicionaria com relação ao grande debate dos dois? Não exatamente dos dois, pois Calvino nunca debateu com Armínio. Quando Calvino faleceu, Armínio tinha 4 anos de idade. Mas sabendo da prevalecência da linha teológica de Calvino, elaborou seus pensamentos e, ao falecer, teve também muitos seguidores que elaboraram e resumiram os seus pensamentos. Mas toda a discussão básica entre os dois é: as pessoas são predestinadas à salvação ou a salvação é predestinada às pessoas? Você pode, mediante as referências bíblicas que acabei de citar, colocar Calvino e Armínio sob o juízo das Sagradas Escrituras, pois a Bíblia diz claramente com relação à salvação como Deus trabalha com o homem. E quanto a mim, sou eu calvinista ou arminiano? De acordo com o conjunto da obra teológica de cada um, posso afirmar categoricamente que não sou nem calvinista nem arminiano. Hoje tocamos só no ponto da salvação, mas os seguidores de Calvino e os seguidores de Armínio elaboraram um resumo de toda a sua linha doutrinária, o que podemos falar em vídeos posteriores sobre cada um deles. Nos acompanhe nesse canal e você verá matéria dessa natureza com certeza. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Dê o seu like, dê o seu positivo, dê o seu joinha e ficaremos muito felizes por sua participação. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.